Aqui, gente, até tô gravando, até já falar para vocês, eu tô gravando porque algumas pessoas conseguem assistir a aula ao vivo, mas depois a gente Sim, deixa essa aula gravada aí para os outros alunos que não conseguiram. Essa turma ela tem 13 pessoas. Acho que aqui estão 5 só, né? Mas assim, normalmente são 13 e que depois vão assistir. Então a ideia, gente, até para os alunos aí também, a ideia, eu falei, a segunda parte aqui dessa aula seria bater um papo aí com o Mário e com a Gláucia. Então, assim, vou apresentar primeiro o Mário, que é quem eu conheço pessoalmente. Então, o Mário se formou comigo em engenharia mecânica, mas praticamente já se tornou um engenheiro civil, ambiental, elétrico, eletricista, tudo, né, Mário? Menos engenheiro mecânico, não, tô brincando. Mas já atuou aí também na Fiat, pela Comal, já atuou em barca. O Mário é o cara, quando eu fico pensando nele, eu falo, cara, um cara que já fez de tudo, é o Mário. Já atuou embarcado no Chile, Peru, não sei, né, mas morou no o Peru, Peru, comeu comida estragada lá, então já fez de Sim. tudo, ficou um mês lá numa plataforma de petróleo. O Mário já fez de tudo aí nessa vida, né? Então, atualmente trabalha para a empresa Constructin, né? É uma startup aí no ramo da construção civil. Ele vai comentar, não vou dar spoiler do que ele vai falar um pouquinho aí para a gente. E a Gláucia, o Mário que me apresentou, inclusive hoje, né? Até peço desculpas também, Gláucia. O Mário, ele repassou a minha loucura para você. Na Sim, prática, eu fui Legal, compartilhei ela. o sem Mário falou assim, não, problema. não vou deixar o Fred ser louco sozinho, então eu vou compartilhar com outra pessoa, né? A Gláucia que é engenheira florestal, né, Gláucia? Lá Isso, isso, de Blumenau e também mestre, você também já tem mestrado em engenharia ambiental, né? Então, isso. assim, essa turma é uma turma de engenharia ambiental aqui, então ela também você já tem muita experiência na área de educação, né? Já atuou na Embrapa, né, em projetos de floresta energética e atualmente eu achei muito legal esse trabalho que você faz aí na rádio, né? Então você Sim, apresenta na rádio Clube de Blumenau. Isso eu achei espetacular isso aí. Poxa, é muito bom ver profissionais assim bem versáteis, então é a gente tem interessante. que se inserir, né? Tem que se inserir onde É, tem espaço. tem É que que nem a gente fala, quem é visto é lembrado, né? Então vamos exatamente. nos inserir aí nos espaços, Uhum, nas oportunidades que nos são dadas. muito legal. Inclusive essa é uma oportunidade. Exatamente. Então, esse curso, eu nem comentei, né? É um curso de engenharia ambiental da Unifacear, uma Tá. universidade aqui de Curitiba, que tem aí, ela é uma universidade de ensino à distância, de EAD, Uhum. porém, normalmente, assim, as aulas normalmente são às sextas-feiras, elas são aulas presenciais, mas, claro, no momento atual, elas estão sendo aulas, o curso está sendo 100% à distância, até uma inovação aí para a gente também, inclusive a prova deles, né, que vai ser daqui 3 semanas, eles já estão totalmente preparados, vai ser também à distância, né, e vai ser bem Sério? difícil a prova, não estou brincando, gente. Já estão preparados, mas tu nem sabe qual é a questão que eu vou passar? Exato, olha só, a Glaucia vai passar uma questão para a gente, olha que espetáculo. Eu sou professora também, tem que ter Ex disso, senão o povo não presta atenção no conteúdo. exatamente. Mas é isso, então... Gente, então a ideia é assim, a gente fazer um bate-papo e vocês também, pessoal, fiquem à vontade, às vezes o fato da aula ser virtual, a gente acaba perdendo. Essa turma, na verdade, é uma turma que eu consigo até conversar bastante. A gente acaba perdendo esse contato, né, de olhar ali na cara do aluno e perguntar e tal, aquela coisa. Mas fiquem à vontade, não sei se para vocês está bem isso, né, gente, eles pararem, a gente conversar no meio. A ideia é fazer esse período aqui, esses 40 minutos no máximo aí, para esse bate-papo, beleza? Falei demais, agora eu vou ficar quieto. Beleza. Deixa eu Não, só fazer uma pergunta assim. antes da gente Fique à continuar. Que vontade. semestre que é? Pessoal, vocês estão no quinto, sexto semestre, né? Vamos lá, quem que pode responder aí? Eu não sei. Se quiser Eu botar não... no chat também durante a Pode ser no fala do chat. Mário, pode ser, só para a gente ter uma É, ideia aqui. legal, é bom saber, né? Mas vocês já estão no final do curso? Não. No Quinto meio? semestre é no meio, é. No Vamos ver meio, quem que né? vai ser o porta-voz aqui. Tá. Começa aí, Mário. Galera, Tá bota aí no certo. grupo depois. Tá bom. Olha, primeiro é uma oportunidade, de fato, o comparecimento aqui.
eu sou Mário Magela, então, né? Eu vou fazer essa introdução no início, pessoal, aí vocês vão saber o porquê eu fiz essa questão. Eu sou esposo da Rafaela, pai de 3 filhos, como o Fred disse, engenheiro mecânico. E hoje eu dedico ao ramo de tecnologia junto com o Constructim, ok? E aí, pessoal, eu vim aqui então para falar para vocês que através, né, dos ambientes que eu trabalhei, em vários tipos de ambientes, vários setores, eu consegui pegar aqui alguns insights para apresentar para vocês. O meu primeiro projeto, junto com o Mário Aires, que é um baita profissional, ok? Eu comentei dele na outra aula, Marião. Eu comentei daquela questão quando ele fazia 7º período. Beleza, obrigado, Marcos. Comentei dele Não, colocando os barcos na água, sabe? Sim. Você lembra? Exatamente, assim, foi um cara na época, Fred, você nem deve saber disso, mas eu meio que eu passei assim numa entrevista para Siemens, só que eu já tinha dado ok para o Mário. E aí eu falei, poxa, como eu falei que eu ia trabalhar com ele, como que eu vou falar que agora eu tenho outra oportunidade numa empresa assim conhecida internacionalmente, né? E aí eu neguei de ir para Siemens e fui trabalhar com o Mário Aires. Ah, não! E foi a melhor coisa que tem. Por quê? Esse cara, ele me ensinou a pensar. Então é isso que eu venho aqui para falar para vocês, pessoal, que a gente normalmente entrar numa linha de processo, o fato de vocês fazerem engenharia ambiental, de fato, o nosso país precisa, né, profissionais que entendam desse ambiente de duplo sentido, né? Mas assim, do ambiente que eu falo do setor, né? E em qualquer um deles. E aí a ideia é despertar em vocês uma capacidade, né, de vocês pensarem mesmo, refletirem. E não serem questionadores, num sentido assim, eu tenho que questionar tudo. Mas ir subindo escadinhas, sabe? Cada passo que a gente for dar aqui nessa própria conversa ou no ambiente de trabalho que vocês enfrentarem um dia, vão subindo as escadinhas. Tentem chegar, digamos assim, todos realmente agarram para si, importante. Então, por isso que eu pedi para vocês prestarem bem atenção na minha apresentação inicial, né? Que eu sou pai de 3, né? Que um vai vir agora em agosto, sou, né, esposo da Rafaela, tenho a Constructim, tenho amizade com o Fred, agora a Gláucia, né? Que assim, hoje também o fato que o Fred vai fazer uma entrevista, né, no sábado, então a gente começou a conversar mais, a gente estava conversando pelo LinkedIn. Então, assim, isso é fantástico, né? Então, com o Mário Aires lá, naquela empresa bem pequena, eu tive a oportunidade de ir para um projeto. E lá acontecia um problema lá, que era nas Três Marias. Então, ao fabricar energia elétrica, quando a turbina alcançava 20%, os peixes viam contra a correnteza, né, por instinto para reprocriar. Então, o nosso objetivo lá foi instalar uma tela /peixe. Então, quando atingir essa velocidade, alguns peixes provavelmente iam, né, para dentro da turbina e iam ser mortos. Mas com essa tela, a gente conseguiu salvar toneladas de peixe. E aí eu fico me questionando, será que aquele projeto foi incentivado por dinheiro? Porque a própria cliente nossa tomou uma multa, né? Tomou uma multa. Será que foi incentivado por essa multa? Ou foi incentivado, de fato, pela preocupação do ambiente, do que eu vou deixar para os meus filhos? Por isso que eu me apresentei lá como pai, né, de 3. Então, assim, ou eu vou para o dinheiro, ou vou deixar algo para a próxima geração, né? Do automobilismo também, né, tem a questão dos carros, né? Então, o Fred, com certeza, deve ter até já projetos aí na cabeça dele que carros que vão sair, né, daqui a alguns anos, provavelmente. Só que não pode perguntar, porque é confidencial. Mas o fato será que os projetistas hoje eles pensam mais em como tornar o mundo mais agradável, sabe? Para que as pessoas tenham mais tempo, menos tempo no trânsito? Será que não é um carro interativo que dirige por mim? Que ali eu dentro eu consigo até fazer uma aula de EAD.
Sabe, Então, será que... Mário, inclusive, eu acabei de falar com eles, por causa de um exemplo aí que a Jéssica deu, do descarte de veículos, né? Existem leis aí de descarte de veículo na Europa, coisa que ainda no Brasil não tem, mas eu participo, inclusive, das comissões de criação desse tipo de lei. Só que, assim, agora vocês podem deletar, não sou eu que estou falando, mas é interessante, assim, eu como Tá gravando, posição... cuidado. Tá gravando, né? Pois é, o cara vai estar gravando e eu ainda vou colocar depois, né? Beleza. Mas na prática é o seguinte, todas as montadoras, né, quando a gente fala em sustentabilidade, em questão ambiental, isso que você comentou, né, a gente fala de lucro também, a gente fala de grana, né? E aí, assim, Uhum. essa criação dessas leis, elas são importantíssimas, só que tem que ser criado no momento correto, né? E essa lei de descarte aí veicular é uma coisa que já tem na Europa, as montadoras gastam muito com isso, mas atualmente lá eles já têm exatamente, logística reversa, perfeito, Glaucio. É o que a gente usa. Então lá eles já têm essa logística reversa, ela já gera lucro para a montadora. Então, até pela forma do descarte, reaproveitamento de peças e tal, então já tem um lucro, né? Coisa que Sim, aqui no Brasil, quando a gente está nessas reuniões, a gente fala assim, não, vamos adiar o máximo possível a lei, porque pô, até eu criar um setor inteiro da Renault, imagina, da Renault não, vamos falar de uma montadora qualquer, mas de alguma montadora, criar um setor inteiro, investir muita grana para ter um setor de logística reversa e de reaproveitamento e de reciclagem veicular, né? O sim. investimento inicial é muito grande, né? E quando a gente fala agora, pós-coronavírus, né, a vida pós-pandemia, né, um dos terminhos criados aí, né, vai ser mais complicado ainda, porque um dos setores que mais foi afetado foi o setor automotivo, né? Mas desculpa, Mário, te cortei. Não, tudo bem, tranquilo. E sempre é importante as intervenções na hora certa. O professor sabe quando tem que intervir, justamente para os seus alunos. Então, eu sei que você está defendendo eles, isso é bonito, tem que fazer isso mesmo. Tá Então, bom. assim, pegando outros projetos, né, tem a questão do projeto que eu fiz lá no Peru, onde a gente passou até dentro de cemitérios Inca. Então, a gente teve que ter o respeito, por exemplo, de esperar. O projeto tomou prejuízo? Tudo bem, mas é uma cultura. Então, o projeto ele defendeu uma cultura, ou seja, teve que parar, não é conversa não. Então, assim, tem que parar o projeto, tem que pegar a legalização, tem que estudar para ver se não tem osso Inca ali, né, para poder avançar. Então, assim, tem muitas coisas que a cultura fala muito alto, né? Então, de fato, o povo peruano, a gente tem que aprender muito com eles, porque eles sabem de onde vieram. A gente, com um monte de raça aqui, a gente não sabe muito bem, né? Fazer uma árvore genealógica, por exemplo, é muito difícil, né? E aí, o que acontece? Eles sabem de onde vieram, né? Consequentemente, eles sabem para onde vão. Então, assim, pensar que esse ser pensante, né? Independente do setor que a gente trabalhe, a gente tem que ter essa consciência, sabe, de fazer algo para depois. E não é uma conversinha assim de inspiração, nem para ganhar votos lá do político, né? Que eu sei que Curitiba, de fato, foi uma cidade muito bem planejada, né? O arquiteto que planejou aí, né? Chegou até a cargos políticos por mérito também, né? Mas, poxa, Curitiba foi pensado. De fato, né, quem projetou Curitiba, projetou com carinho, né? Mesmo que tenha muitos custos, né? Eu morei aí, né? Tem vários problemas ainda, né? Que tem que ser solucionados, mas, poxa, perto de várias cidades do Brasil, é fantástico, né? Tem toda uma estrutura exemplar. Então, assim, por quê? Teve alguém que gastou tempo, pensou com carinho e fez aquilo para ficar, né? Então, assim, o que eu queria mesmo é despertar em vocês dessa nova era nossa, né? De seres pensantes, independente de onde estivermos, com a nossa ideia, né? E com os nossos quereres, assim, de deixar um legado mesmo, no ambiente que a gente trabalhe, ou no ambiente que nós realmente formos atuar de fato, não fazer pela lei, porque se você
começa a fazer algo que vai além da lei, você fica independente, você não fica trabalhando com base em lei, sabe? Você faz com a tua consciência, né? Mesmo que você erre, mas na hora de você se autodefender, no brilho do olho, na frente do juiz, pode ser, ter certeza que a tua pena vai ser até menor. Então, assim, fazer algo com carinho, buscar fazer bem feito. Então, né, eu mexo muito com produtividade, né? Então, lá, eu tô com esse trabalho agora aí, diariamente, fazer as lives e falar mais de produtividade, porque eu quero que as pessoas tenham mais tempo, né, para justamente executar seus projetos. E aí, o que acontece? Se a gente faz bem feito um projeto, busca estudar as leis, a profundidade delas mesmo, né, e saber o motivo que ela existe, a gente vai fazer as coisas não repetitivas, a gente mais criatividade para pessoas mais poderosas, assim, e consegue, de fato, olhar para o bem de uma sociedade, né? Então, é mais ou menos esse recado. Aí, eu fico aí muito agradecido pela presença da Gláucia, porque, poxa, eu convidei ela em cima da hora. Não, E... eu convidei você em cima da hora, Mário. Você deve ter convidado ela, na verdade. Foi dominó. Passou. E aí, eu passo a palavra para a Gláucia, que, assim, tem que ter toda a voz e tem que fechar com chave de ouro. Eu sugiro isso aí, simplesmente. Tá, boa noite, pessoal. Então, obrigada pelas palavras, Mário. Obrigada pela oportunidade também. Fred, né? Já para os íntimos. Não, tranquilo. Então, o Mário trouxe para mim aqui, até mandou uns áudios aí, replicou os áudios do Fred para falar o que ele queria que a gente trouxesse aqui na aula. E eu fiz aqueles questionamentos no começo de qual é o período, qual é o curso e tal, para justamente saber o que falar para vocês, né? Como ele falou ali no começo, eu sou engenheira florestal com mestrado em engenharia ambiental. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui? O Mário trouxe para mim 3 pontos que eram para ser abordados e eu falei para ele, olha, Mário, eu não consigo me sentir à vontade para falar sobre os 3, mas tem um ali que é super a minha área. E só que eu queria trazer então também esse ponto de vista que nem o Mário falou sobre global, né? Ele apontou aqui questão de impactos ambientais e urbanos, aspectos legais e ações para o planejamento ambiental e urbano, e aí degradação do ambiente e recuperação de áreas degradadas, que essa parte é uma parte mais que o engenheiro florestal atua bastante. No entanto, o engenheiro florestal é muito confundido com o profissional da engenharia ambiental. Aí eu falei, pronto, para não dar problema, eu vou fazer mestrado nessa área. Então, se disserem que eu sou florestal ou ambiental, os dois tá sendo englobado. Mas eu queria trazer um pouquinho para vocês da experiência que eu tenho de atuação como profissional, né? Eu já sou formada há 10 anos. Como o Fred trouxe ali, eu trabalhei junto à Embrapa num projeto de florestas energéticas, que é justamente transformar as florestas hoje que são plantadas para produzir papel, para reflorestamentos, né, de pinos e eucalipto e para vários outros produtos que às vezes a gente nem sabe que tem madeira envolvida, mas para produzir energia, né? Porque a gente sabe que energia a gente tem que usar de fontes renováveis, né? E também um projeto maior aí do governo do Brasil para trabalhando com biorefinarias. Se quiserem mais informações, peço que me busquem no LinkedIn lá, que aqui não é a hora de fazer propaganda do meu trabalho de mestrado, mas se quiserem mais informações sobre Scalab. Então, assim, vocês como profissionais da engenharia ambiental, assim como o Mário já falou, a gente tem que sempre pensar numa palavra que está muito na moda agora, a questão da sustentabilidade. Então, eu imagino que vocês já tenham tido qual é o tripé da sustentabilidade, né? Olha aí, fica a dica, Fred, perguntar para eles qual é o tripé da sustentabilidade e como aplicá-los, né? Não, eles já sabem, da primeira aula já. Que bom. Então, tem que saber. Então, o que eu tento sempre trazer para o pessoal, como eu trabalhei por muitos anos com educação ambiental para crianças e idosos, porque o adulto, nós, assim, nossa idade é muito difícil da gente convencer de alguma coisa, né? Já tá com a ideia formada ali, para mudar é diferente. E aí eu fiz um trabalho muito legal com crianças, com idosos e também com portadores de necessidades especiais,
para botar essa questão de sustentabilidade no dia a dia. E o engenheiro ambiental é o profissional que mais sabe lidar com isso. Tem aula de educação ambiental, trata dessa questão que eu falei para vocês de logística reversa, sustentabilidade, pensar no futuro e papapá, tudo aquela coisa que envolve o meio ambiente como um todo, né? Então, o que é o ideal, né? A gente sempre fala assim, que mundo a gente vai ter daqui para frente? Ou que mundo nós vamos encontrar? Aí o Mário, que tem 3 filhos, né? Que mundo vai ser os filhos dele vão encontrar daqui para diante? Eu também tenho um filho e a minha pergunta é um pouco diferente. Não é que mundo que o meu filho vai encontrar, mas sim que filho eu vou deixar para o mundo, né? O que eu vou deixar de legado? Qual vai ser a minha contribuição no mundo? Eu vou ser só mais uma pessoa no mundo ou eu vou tentar fazer a diferença? As pessoas vão lembrar de mim como? Como mais um? Ou como alguém que pensou no coletivo e teve uma noção do que fazer para melhorar a vida em comunidade? Porque, querendo ou não, a gente não tem como não pensar no próximo, né? Nós vivemos em comunidade. Por mais que a gente possa morar num local isolado, a gente vai ter que conviver com outras pessoas, né? Hoje a gente percebe que as tecnologias deixam tudo a um clique de distância, mas querendo ou não, a gente precisa interagir em muitas atividades ainda. Então, indo um pouquinho para esse lado dessa questão de humanidade, né, de pensar aquilo que o Mário falou, de a gente fazer as coisas de coração, de boa vontade, eu acho que isso é muito importante. E também, quando você se dedica a resolver um problema, porque engenheiros, lá na aula de introdução à engenharia, que é a disciplina que eu leciono, você diz qual é a finalidade do engenheiro, né? A finalidade do engenheiro é resolver problemas das mais diversas funções, né? Então, assim, imagino que todos vocês... Pode falar. Gastando o mínimo possível. Justamente, né? Dando lucro de preferência, se for o caso. Vocês já devem ter ouvido aquela história do cara que cobrou R$1 milhão para apertar um parafuso e solucionar o problema de uma empresa. E o cara falou, poxa, mas tu não levou nem 10 minutos para vir aqui, eu contratei um monte de gente que quebraram a cabeça, matemáticos, não sei o quê. E chegou um engenheiro, de qual seja a modalidade dele, e apertou um único parafuso e resolveu o problema da empresa. E o cara falou, meu Deus, R$10 mil, R$1 milhão para apertar um parafuso? E a resposta do cara qual foi? Não foi para apertar um parafuso, mas sim saber qual parafuso apertar no menor espaço de tempo. Então, nós, como profissionais da engenharia, de uma maneira geral, a gente tem que pensar nisso. Eu estou me formando para ser mais um profissional, para brigar por um projeto de licenciamento ambiental com outro profissional, para ver quem faz o valor mais barato? Ou eu sou alguém que vai fazer a diferença, vai chegar para o cliente e dizer, olha aqui, para fazer um licenciamento ambiental, emitir uma RT, eu posso cobrar, sei lá, R$80, que é a taxa da RT. Está aqui o papel. Ou você quer um profissional que vai acompanhar todo o trabalho da tua empresa, dizer se você está de acordo com as normas legais, se você está cumprindo com as condicionantes do teu licenciamento, ou se você realmente está fazendo, pensando no futuro, para quem sabe ter uma certificação mais adiante que vai dar um valor agregado no teu produto final. Então, assim, nós temos que nos preparar para esse futuro, né? Para ser um profissional que o mercado quer contratar, fazer a diferença, né? E sempre fazer muito bem feito, porque essa é a nossa obrigação, fazer um trabalho de qualidade, bem feito, e as pessoas vão dizer, não fez mais do que a tua obrigação. Agora, se você fizer uma coisinha errada, tua carreira está acabada. Por quê? Porque é o teu nome, é você engenheiro, é você profissional. Hoje, eu tenho a grata satisfação de ser conhecida a nível nacional como profissional. Por quê? Oportunidades me foram dadas e eu aproveitei, né? Se vocês questionarem alguns profissionais da engenharia florestal do estado de vocês, ou perguntar, vocês conhecem alguém da engenharia florestal? Provavelmente vai ser citado um colega que infelizmente já veio a falecer, que, como vocês comentaram ali antes da política e tal, que era um engenheiro florestal que chegou num cargo político, virou deputado federal, se não me engano, agora me fugiu o nome dele. Mas ele fazia o quê? Ele fazia as coisas com vontade, em defesa dos profissionais, em defesa daquilo que ele pensava, para justamente pensar, poxa, floresta é necessária? Precisa ter floresta? Sim, mas a gente precisa saber usar ela também. Não adianta ela estar lá para bonito. E nós, engenheiros florestais, aprendemos isso na faculdade.
No entanto, tem um viés um pouco mais ecologista, preservacionista, eco-chato, não sei o quê, mas a gente tem que saber usar os nossos recursos naturais com um pensamento sustentável, que é justamente pensando nas gerações futuras. A gente não consegue viver sem extrair nada do meio ambiente. A gente precisa, tudo que a gente precisa está lá. Não vou dizer que não existe nada inventado, né? Mas até o plástico, que é o nosso maior inimigo hoje, ele vem do meio ambiente. Ele é como é que é? Um negócio fóssil lá, né? Agora me fugiu a palavra. Mas foi tirado, é um recurso mineral finito? Diz a lenda que sim, mas quantas gerações ainda vão usufruir disso aí? Assim como a gasolina e assim tanto como os outros, né? O Mário trouxe aqui a questão de Brumadinho, sim, foi bastante evidente ali, não só Brumadinho, mas a outra cidade lá que também foi afetada, foi um assunto que foi bastante discutido, né? Mas aí é que a gente vê, e o profissional da engenharia? Onde é que estava? Mariana, é isso aí. Aí você veja, os caras foram presos em São Paulo, os engenheiros responsáveis pela barragem. E aí? Eles tinham culpa no cartório? Eles venderam a RT? Eles fizeram a análise certa? Só para trazer um pouquinho para vocês do meu histórico profissional, que aqui eu estou falando um monte de coisa, mas eu sou conselheira no CREA de Santa Catarina, na Câmara de Engenharia Florestal, e aí é onde eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, né? E lá eu faço parte da comissão de ética. E a comissão de ética é uma comissão que não é muito querida pelos profissionais, porque a gente pune os profissionais. Alguém que fez coisa errada vai lá para a comissão de ética e a gente pergunta: e aí, meu querido, o que você fez? Né? Você fez o negócio bem feito? Então tá, então nós vamos analisar a situação. Você não fez o negócio bem feito? Não vem dizer que você não sabia porque a lei está aí. Você não pode alegar que não conhece a lei porque ela está disponível. Assim como eu pergunto para vocês conhecem ou já tiveram aula de política e legislação, alguma coisa nesse sentido, que conhece as regras que ditam a sua profissão? Espero que sim. Acho que Se não sim. for, Inclusive, eu ia comentar isso, né? Esse aspecto, Glaucia, eu acho que é interessante, às vezes, a gente entender assim o seguinte: a gente quando forma eu lembro que eu e o Mário a gente tinha esse desespero junto com outros alunos, isso acho que menos para eles, mais para quando a gente forma ali com tá faltando 10 minutos para a gente acabar, mas quando a gente não tem problema, quando a gente forma ali com 20 e poucos anos, né, Mário, e tal, a gente tem ideia assim, putz, eu não sei nada, o que eu vou fazer, né, tipo, eu tô formando e não sei absolutamente nada, mas na prática, uma das coisas que se espera do profissional formado, né, coisa que às vezes que aqui nessa aula mesmo, eu, às vezes só cito, né, que nem a lei do plano diretor, né, então, vocês têm que saber isso. Tem que saber, quer dizer, não sei, cara. Ainda mais hoje em dia, o profissional ele tem isso aqui, ó. Então ele consegue estar ali, tipo, qual que é a lei e tal? E beleza, a gente sabe, sabe? Tipo, a gente sabe, a gente vai dar pitaco e a gente já ouviu, pô, lá no 7º período, aquele professor lá, o Frederico, com a Glaucia, eles comentaram ali aquele negócio e a gente relembra e relê. Essa é a construção do profissional. A gente não sai assim, tipo, especialista em tudo, sabendo tudo. Não, mas a gente sai com todos eu diria assim, os parafusos, as coisas estão instaladas aqui, né? Só falta a gente começar a girar aqui as engrenagens, mas está instalado. A gente tem essa predisposição instalada. Então, assim, e um engenheiro ambiental, a responsabilidade que vocês têm para assinar qualquer papel, sabe? Tipo, eu sei porque eu tenho uma responsabilidade muito grande quando assino um papel falando que o carro está ok. Se alguém bater o carro e descobrir que o freio do carro não funcionou, eu tenho que começar a fugir. Não tô brincando, né? Mas assim, eu me sinto tranquilo ao assinar, por quê? Porque eu me baseei nas CONTRANs brasileiras, nas regulamentações europeias, eu verifiquei, eu fiz os testes verificando tudo que tinha que verificar, e beleza. E vocês aí é a mesma história, né? E o engenheiro ambiental, essa parte ética que a gente teve, né, na outra aula, Glaucia, a gente falou bastante dessa parte ética, né? O engenheiro ambiental, ele é assolado aí por pedidos na parte aí ética
de ser antiético mesmo, né? Ah, aqui, só assina aqui, carimba aqui, você já tem o CREA, eu preciso só da assinatura, não preciso de mais nada e tal. Então isso aí é importante vocês terem isso bem, bem claro, né? E não ter, eu acho que assim, ó, não ter medo de falar que realmente não sabe. E porque acontece, a Glaucia falou de cliente ali, tem uma frase que ela falou, e eu tô bem esperto nessa palavra, cliente, tá? Então a gente pode ter o nosso cliente interno, que é dentro das nossas empresas, e o cliente final, que vai usar. E hoje se fala mais, vocês vão ver, vai começar a falar mais de inteligência emocional, de cultura, de eu ter um antecessor, assim, digamos assim, ser um profissional que tem um rastro, ou seja, que tem experiência, mais focado na realidade dos problemas e não em teorias, né? Mesmo porque os métodos ágeis hoje, né, de gestão, ele te provoca isso. Você tem que sair já com o mínimo produto, né? E aí, para fazer isso, é muito de colaboração. Então, hoje é mais colaboração entre pessoas do que processos, né? É prova disso essa aula que eu conectei com a Gláucia, né? É fantástico isso. Né? Então, assim, a colaboração é fantástica, né? Uma coisa que eu queria trazer para os alunos, já que eles já estão no 7º semestre, eu imagino que eles logo vão fazer TCC, se já não começaram TCC1, alguma coisa assim, né? E é só para fazer uma propaganda daí, né? Um colega meu, engenheiro mecânico, inclusive, vocês dois são engenheiro mecânico, até eu recomendo aqui, ele escreveu um livro, ele é professor da UFSC, e é chamado aqui, ó, Trabalho de Começo de Carreira. É um novo nome para o TCC, e ele fala por que ele chama de trabalho de começo de carreira. Ele fala assim, que é um guia coaching para decolar na carreira com o seu TCC. Ele traz como se isso fosse tua primeira oportunidade de emprego. Por quê? Porque quando a gente está na faculdade, eu digo por mim, muita coisa a gente aprende depois. Tipo assim, tô na faculdade, tem os professores, eu vou fazer trabalho em grupo. Ai, não gosto de fazer trabalho em grupo, é muito chato. Né? Tem aquele que não faz nada, tem aquele que é o malandrão, tem o CDF que não ajuda ninguém. E eu sou quem? Você é o cara que tem que aproveitar as oportunidades. Você é a menina que tem que aproveitar as oportunidades. Coisa que eu não fiz na faculdade. Eu era a nerd, a CDF, que queria tirar a melhor nota. Mas eu não fiz contatos. E aí eu saí da faculdade e aí? O que eu vou fazer da vida? Eu sou inexperiente, eu não tenho experiência, não tenho currículo, meu currículo só tem estágio e olhe lá, estágio em educação ambiental. Quem é que vai contratar alguém hoje para educação ambiental, né? Na minha época, lá, 10 anos atrás. Então, ele traz aqui, esse livro fala justamente uma nova visão de você usar o teu TCC como uma oportunidade de um projeto de vida. Pega ali, pô, o engenheiro ambiental tem muita oportunidade, né? O que está acontecendo aí na tua região que você poderia melhorar com o teu curso? Utilize isso ali. E uma outra coisa que eu quero deixar, que está acabando, 4 minutos. Também. Legal. É assim, pessoal, vocês que estão formando, né, estão fazendo aí, quando vocês estão na faculdade, vocês têm os professores para tirar dúvida, para ajudar, para explorar mesmo, né? Questiona bastante, porque eles são conteúdo. Conteúdo não é para ser guardado, tem que disparar, né? Quando a gente troca essas conversas, a gente acaba aprendendo, apesar de vocês não ter falado nada. Só os professores. Mas assim, depois que você formar, os professores não vão mais estar à disposição. Quem que você vai procurar? O conselho vai dizer, olha, meu querido, você paga a taxa aqui, a gente te dá o direito de trabalhar. Ok? Não vai achar que o teu conselho, que eu faço parte do CREA, o CREA não vai te ajudar em nada, a não ser dizer, ó, tá aqui as leis, cumpra elas, daí você não vem parar aqui. Mas aí você busca a associação. Deixo como dever de casa procurar associações. Eles vão ajudar vocês depois que se formarem. Falo isso por quê? Porque sou presidente de uma associação de engenheiros florestais aqui da minha região. E a gente faz um trabalho para justamente ajudar os amigos. Vocês têm que se ajudar. Então, assim, eu tenho concorrentes? Não, eu tenho parceiros. Eu não sei alguma coisa, eu sei que um amigo meu sabe, a gente trabalha em parceria, todo mundo ganha, todo mundo agrega valor ao seu trabalho e todo mundo fica feliz, gira economia, resolve o problema do cliente e boa. E falta 2 minutos.
Não, mas eu acho que era. Vamos ver se alguém. Gente, não sei se alguém tem alguma pergunta para eles, é claro, a gente falta só 2 minutinhos, né? É rapidão. Mas assim, eu agradeço demais vocês. Até ia comentar, né, essa questão que a gente falou aqui da reciclagem automotiva. Na hora eu me toquei, eu falei assim, cara, eu dei uma palestra disso na época que eu trabalhava na Fiat. E aí eu falei, cara, eu lembro, eu dei uma palestra de reciclagem veicular. Até que eu estou conversando aqui com a Franciele também, e eu lembrei que eu tinha dado essa palestra. E aí eu já pedi para minha esposa pegar o meu pendrive, eu já achei aqui. Inclusive, assim, olha para vocês verem que interessante. Na época que eu dei a palestra, eu usei como exemplo um videozinho da Renault, porque, que nem eu comentei, né? Na Europa, olha só, era uma previsão de que hoje eu estaria na Renault, né? Porque na Europa eles já são já é obrigatório, né, essa reciclagem veicular, né? Então nesse videozinho da Renault, ou seja, é antiga, de 2013 isso aí, mas já mostra que naquela época já se conseguia reciclar 78% de um veículo final, entre fluidos, peças plásticas e peças metálicas. Então se conseguia fazer a reciclagem de 78%. Então isso é interessante, assim, mais para a gente ver assim, as empresas elas fazem isso, fazem mesmo. Claro que, como a gente acabou de ver na questão dessa certificação aí, que a gente estava vendo na primeira parte da aula, que a gente vai continuar vendo agora na terceira, mas é rapidinho esse tema, mas a gente já estava vendo que o custo, às vezes, de instalação e o custo inicial, ele é grande, e às vezes ele vai ser bem maior, como a gente viu, 20 a 25% maior para se instalar uma empresa com o selo verde aí, né, nível 4, por exemplo. Mas é um custo que depois a gente tem um retorno, né? Gláucia, Mário, agradeço muito aí vocês. Obrigado, viu? Mário, eu posso deixar o contato de vocês também na aula deles eu sempre mando a aula deles por e-mail depois. E aí eu deixo o contato de vocês, eu pego com o Mário, beleza, Mário? Você me passa dos dois. Pode, E aí eu tá. deixo, acho que é legal assim a gente ter. E eu vou te procurar, viu, Glaucio? Eu gostei demais. Eu vou querer assistir seu programa uma vez aí. Fechou? Sábado agora, propaganda, ó. Sábado agora é com o Mário e com o Thales lá da Construct In. Espetáculo, espetáculo. E ele já me deixa o link também para a gente assistir isso aí. Gente, brigadão. Alunos, voltem para a terceira parte da aula e a gente já Muito continua, obrigado. beleza, gente? Valeu o Obrigado, viu? Muito convite. obrigado.